E tudo certo? Bom, dando continuidade aqui então, na aula passada nós criamos o endpoint para criar um novo usuário no nosso sistema. Porém, note o seguinte, olha só, eu vou criar aqui um novo usuário, vou dar um send, ele me retorna um 201 created. Se eu der um send novamente, tentando criar um novo usuário com o mesmo e-mail, ele vai me dar aqui, olha, um 500 internal server error. Ele traz um erro aqui internal para a gente, tá bem? Só que a gente não tem que retornar um 500 aqui para o usuário. A gente teve uma exceção a nível de banco de dados na nossa API, porém a gente não tratou ela. Então ela estourou uma exceção no nosso sistema e retornou para o usuário que foi um erro interno nosso, tá bem? A gente tem que tratar isso de uma maneira personalizada lá no nosso sistema também e informar o usuário o porquê daquele erro, certo? Então vamos lá, vamos fazer isso. Vamos resolver esse problema aqui. Note o seguinte, olha só, se você subir aqui, se eu subir aqui, vamos subir um pouco mais aqui, ele dá aqui um JDBC SQL Integrity Constraint Violation Exception, tá bem? Então essa é a exceção aqui que a gente vai tratar. Vamos descer aqui. Eu posso dar um clear aqui, ó, com o botão direito aqui, eu dou um clear, eu limpo aqui o meu console, tá bem? Mas vamos lá. Eu vou aqui em, deixa eu verificar aqui, exceptions do subpacote service. Eu vou dar um Ctrl C ou um Command C nesse Object Not Found Exception e vou dar um Ctrl V. Vou renomear essa classe aqui para Data Integrity Violation Exception, ou seja, é uma exceção de violação da integridade de dados, tá bem? Vou dar um OK aqui, beleza? Vou clicar em Add, deixa eu só expandir um pouco aqui. Então aqui a gente tem a nossa classe Data Integrity Violation Exception, que estende o Runtime Exception e utiliza o construtor dele lá, que recebe ali uma mensagem como parâmetro. Vamos então fazer o seguinte, aqui no nosso User Service MPL, eu vou criar aqui um método privado, private, ele não retorna nada como parâmetro, e eu vou fazer uma verificação pelo e-mail, então eu vou fazer aqui um find by email, beleza? Abre e fecha parênteses aqui, chaves, e aqui eu vou esperar como argumento um user DTO, que eu vou chamar de obj mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se existe já lá no meu banco algum usuário com esse e-mail, tá bem? Então eu vou fazer assim, olha, eu vou criar aqui um optional de user, ele vai ser o nosso user mesmo, vai receber o nosso repository.findByEmail, onde eu passo como parâmetro o nosso obj.getEmail. Quero verificar se existe já um e-mail igual ao e-mail passado dentro desse objeto aqui. Esse método ainda não existe, tá vendo? Ele está reclamando aqui, eu posso clicar aqui na lâmpadazinha e clicar em Create Method. Ele cria aqui pra gente já um método, tá vendo? E a gente consegue fazer buscas lá no nosso banco utilizando apenas a semântica do código. Aqui a gente não precisa digitar nenhuma query SQL ou JPQL, tá bem? A gente consegue buscar só pela semântica do código. O JPA ele é inteligente o suficiente para entender isso, tá bem? Então beleza, temos agora o método findById aqui no nosso repository. Vou voltar aqui e eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou fazer uma validação aqui, né? Eu fiz uma busca e eu vou verificar se o meu user.isPresent, se ele for presente, significa que já existe um usuário lá no nosso banco com esse e-mail. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar uma exceção aqui, throw new data integrity violation exception, não do Spring, mas do nosso pacote também. A gente criou aqui, ó, esse cara aqui, beleza? E aqui a gente vai informar, olha, e-mail já cadastrado no sistema. Ponto e vírgula. Então beleza. Agora a gente precisa criar um manipulador para essa exceção. Quando a gente lança essa exceção, quando essa exceção estoura, a gente tem que ter um manipulador para ela. Só que
Se a gente não chamar ela em algum lugar, nunca vai acontecer de estourar essa exceção. Então aqui, olha, no método create, antes de eu chamar o meu repository.save, eu vou simplesmente dar um find by email, onde eu passo como parâmetro o nosso objeto que veio como argumento ali. Então ele vai chamar esse método aqui que nós criamos, vai fazer a validação se existir um e-mail igual ao que foi passado aqui dentro, ele lança uma exceção, se não, segue a vida, beleza? Então aqui, olha, no nosso subpacote Resources, dentro do pacotinho Exception, nós temos o Resource Exception Handler, certo? Então a gente pode simplesmente pegar esse mesmo cara que a gente já criou aqui anteriormente para facilitar a nossa vida, dar um Command C aqui, copia ele, ou um Ctrl C. Aí a gente vai informar, olha, a exceção que nós estamos manipulando agora é o Data Integrity Violation Exception aqui do nosso pacote, beleza? Vou pegar ele aqui também, vou dar um Ctrl C, um Command C, colar aqui no lugar desse cara. E aqui não vai ser um Object Not Found, vai ser um Data Integrity Violation. Vou colocar aqui Exception mesmo. Beleza? Então aqui é basicamente isso, só que a gente não retorna um Not Found, a gente retorna um Bad Request, beleza? E aqui também a gente muda para Bad Request. Salvando então, vamos recompilar o nosso projeto aqui, restartar e ver se vai funcionar. Vamos aguardar ele subir aqui, tivemos algumas alterações, né? Então voltando aqui no nosso Postman, ele vai restartar, a primeira requisição aqui deve ocorrer de maneira correta e na segunda requisição a exceção ser lançada aqui pra gente. Então vamos lá? Dei um send, ele criou 201 created. Dei um send novamente e olha lá, ele deu um status 400 pra gente, bad request, maravilha. Trouxe o momento em que aconteceu essa exceção e trouxe o erro, e-mail já cadastrado no sistema. Então, tendo esse erro específico, o cliente consegue trabalhar com mais facilidade, entende o que está acontecendo. Tá bem? Se eu passasse aquele erro genérico, ele não ia saber o porquê que eu estava lançando aquela exceção quando ele estava tentando criar o usuário. Então ele não conseguiria tratar lá no front, beleza? Então agora a gente consegue. Bom, salvei aqui então. Vamos fazer um commit aqui. Temos várias alterações, né? Então vou colocar aqui exceção para e-mail já cadastrado. Maravilha? Então vamos fazer um commit aqui. Bom, pessoal, então para essa aula era basicamente isso, tá bem? Eu não dei continuidade na aula passada, porque a gente já estava aí com quase 15 minutos de aula. Estava ficando um pouco cansativa a aula, então eu resolvi passar para uma aula só para a gente fazer esse tratamento aí, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, até mais.